para a semana, né, semana do Londrina Faseando, a Semana de Paz, tem Abraço do Lago, né, todo o evento tradicional aqui. Já está na 24ª edição. E a 17ª edição do Fórum de Educação. Dentro do Fórum de Educação tem o mídia de paz que a gente criou, que é sempre chamando um jornalista, alguém na área específica. Vamos falar lá de meio ambiente, chama ambientalista e chama jornalista. Vamos falar sobre infância, periferia, mídia, chamamos o promotor aquela vez e chamamos o jornalista para debater isso. Hoje a gente vai trazer 3 jornalistas. Eu acho que daí, discutindo jornalismo independente, a gente vai avançar para várias áreas aí, não só, né, o foco das últimas semanas que vocês estão trabalhando lá na Rede, mas tantas outras para poder discutir. E a Carol também, que, né, não só trabalha com vocês, como também tem outras áreas também, e a gente vai poder discutir isso. Não temos formalidade, eu só vou pedir, claro, que cada um apresente um pouco a experiência, e claro que a gente vai começar pela Rede Mundo depois, né, Cecília, a gente vai poder falar um pouco dela e por que essa decisão e por que também quem entende de origem não precisa ter um amparo, não só de jornalistas colaboradores, voluntários, mas também de outras áreas, da área jurídica. Então, assim, a importância de se discutir isso para esses alunos, porque se, pô, é fácil criar um blog, é fácil criar um site, e a responsabilidade de publicar esse material, fazendo jornalismo sério, que normalmente dá aquela, né, pisa no calo de muita gente, incomoda muita gente, e isso às vezes tem que ter um amparo para a gente poder discutir isso. Beleza? Então, vou pedir primeiro para a Cecília se apresentar e depois a gente fala do Nelson e da Carol também, tá bom? Boa noite, gente. Acho que já estive com vocês em algumas oportunidades, né? Prazer estar aqui de novo, hoje com o meu colega da MUMI, nossa primeira vez aqui nessa turma. E eu sou Cecília França, sou uma das fundadoras da MUMI, sou formada pela UEL em 2005. E tenho uma pós-graduação em Direitos Humanos, que eu concluí no ano passado, pela PUC do Rio Grande do Sul. Desde 2019, então, eu trabalho de forma independente, com a MUMI e com outros trabalhos que já fiz projeto com a Rádio UEL, a gente vai em várias frentes. E atuo, né, na militância também com a Carol, no Observatório de Feminicídios. A Carol tem uma experiência incrível aí de assessoria com entidades sociais, que é uma área bem interessante também. E é isso, vamos conversar um pouquinho e as dúvidas que vocês tiverem, estou à disposição. Eu sou Nelson Bortolini, eu me formei aqui também, um pouquinho antes da Cecília. Você é londrinense, né? Me formei aqui na UEL 90 e trabalhei nos jornais da cidade e a gente está com esse projeto da UNI desde 2019, assim que Bolsonaro foi eleito, né? E a gente montou para lidar inicialmente com questões de fake news, né, em direitos humanos, mas a gente acabou meio que deixando de lado as fake news e foi adaptando, né? Degradando com direitos humanos. Estamos nessa luta aí. Aí veio só uma pandemia no meio dessa história. Só uma pandemia. Foi importantíssimo o trabalho da aluna, depois Vamos falar sobre isso? Foi mesmo. Eu sou Carol Mancini, sou jornalista, formada aqui pela UEL também, um pouco depois do Nelson e bem antes da Cecília. Obrigada, gente. Me formei em 95. Eu trabalhei como repórter da Folha de Londrina por 18 anos e lá na Folha eu trabalhei em todas as editorias possíveis, mas onde eu mais me encontrei mesmo foi na reportagem especial, que eram aquelas pautas mais investigativas e tal. E ali, na Folha, eu comecei a ter contato assim, com muito movimento social, com muitas... comecei a perceber assim, né, que Londrina tem muitas causas que precisam ser defendidas, né? Aí eu cansei de sair da Folha. Hoje eu trabalho, hoje não, né? Já faz mais de 10 anos que eu trabalho com comunicação corporativa mesmo, eu faço assessoria de imprensa para grandes empresas da cidade, trabalho para o capitalismo, mas eu também eu descobri um nicho assim, que é muito legal e que me traz muita realização, que é você trabalhar assessoria de imprensa para defender causas, movimentos sociais, entidades, né?
Então, eu trabalho assessoria de imprensa no Observatório Enéas de Feminicídio, que a gente tem uma perspectiva assim, muito de não só defender as causas do Observatório, mas mudar narrativas, né? Então, assim, da gente atuar como assessor de imprensa para mudar narrativas, para mudar como as pessoas falam sobre esse assunto, que é um assunto que ele ainda é muito perspassado por violência de gênero, né? Aí, além disso, eu trabalho e ganho, por isso acho que é legal falar aqui, porque é um mercado que vocês estão estudando, né? Então, eu acho que é legal falar também que às vezes, no jornalismo, ninguém quer ser assessor de imprensa, mas tem trabalho legal nessa área. Eu sou assessora de imprensa do Observatório de Gestão Pública de Londrina, que aí é uma causa mais voltada às boas práticas de administração pública, de transparência. A gente não fala muito mais assim, de combate à corrupção, porque esse debate assim, já avançou bastante, né? E eu sou assessora de imprensa, não sou assessora de imprensa, sou uma assessora de comunicação da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, que é uma entidade voltada à promoção da restauração ecológica, que antigamente a gente chamava de reflorestamento, né? Mas hoje é um conceito bem mais amplo, e aí com eles eu faço assim, sou como uma consultora de comunicação, de traçar estratégias também para rede social, para site, e aí de defesa dessa causa também, que é a causa, né, que é diante dessas fotos que o Emerson mostrou aqui pra gente, é bem importante. E ainda não é uma defesa de causa, mas é uma defesa de causa um pouco diferente. Eu sou produtora de todos os conteúdos da Associação Médica de Londrina, e aí eu defendo a causa deles ali para eles, né? Mas é o mesmo sistema de trabalho. Você me fez lembrar que a gente discute também muita justiça restaurativa, e eu esqueci de citar o Cristóvão Gagliardi, que está aqui, representando o Londrina Faseando, com Paz, e esse é um projeto muito interessante porque a gente acaba trabalhando com a promotoria e também trabalhando com outros comunicadores e outras áreas, né? Justiça restaurativa é um tema muito legal também, que vale a pena pesquisar também na área de comunicação, importante. Nós fizemos um evento, né, uma das nossas palestrantes ela só falou sobre justiça restaurativa nesses casos de violência doméstica. É bem assim, complexo. Quem que é? Muito interessante. A Helena, não é só Helena, Silvia Helena. Silvia Helena. Não, Cíntia Helena. Cíntia Helena. Ah, Cíntia Helena, a professora. Ela trabalha na PEL, ela ficou muitos anos no SES. Aqui é informal, gente, pega água, aqui não é um evento, não é aquele evento da Fiat, assim, super chique. Só que tá na internet, tá? Não, essa é a questão. Também não exagera. Gente, o que eu acho, vai estar aberto para vocês, né, se quiserem fazer intervenção a qualquer momento, perguntas tranquilas, mas eu acho que a gente pode agora avançar um pouco na ideia de discutir efetivamente o tema que está aí no nosso cartaz, a ideia de discutir esse jornalismo independente, que não é fácil. Carol acabou de dar exemplo, né? Como é que é? A gente está assessor, mas também a gente não deixa de ser voluntário aqui, também não deixa de fazer um projeto aqui que é focado, às vezes são projetos com prazos, né? Isso é muito comum, é legal os estudantes agora estão saindo já acostumados com essa ideia. Vai ter um projeto agora de 2, 3 meses, vai ter um projeto até o evento, vai ter um projeto de 1 ano, né? Isso é nacional também, não é só de Londrina, não. Mas eu acho importante a gente discutir o quê? A ideia de pensar o jornalismo independente, e eu queria que a gente partisse exatamente o que nós provou. Como é que surgiu a Rede Lume, por exemplo, né? Já deixou claro que foi a partir da eleição, é óbvio, mas assim, como é que surgiu essa necessidade de se pensar assim, não, vamos fazer, né, um jornalismo local, vamos tentar partir para isso, porque, né? Enfim, eu queria que vocês começassem falando dessa origem. Vou fazer um histórico, tá? Então, foi em meio ao processo eleitoral de 2018 que a gente começou a conversar sobre isso. O Nelson, na época nós tínhamos outras 2 colegas, a Érica e a Mi com a gente, e a gente sentou para conversar sobre a questão do processo de desinformação naquele período eleitoral, e a gente estava muito ansioso para fazer alguma coisa efetiva, né, para enfrentar aquele cenário.
E aí a gente começou a pensar numa agência de checagem, algo naquele estilo, mas tinha muita gente já fazendo isso nacionalmente, e a gente entendeu que não ia ter condições. E entendemos os direitos humanos, a defesa dos direitos humanos que vinham sendo atacados naquele processo também e desvirtuados, né, como uma causa de todos nós ali. Então vamos fazer um site. Ainda não tínhamos abandonado essa ideia, porque também, eu acho que o jornalismo que a gente faz também tem um combate à desinformação ali, mas essa questão da checagem ainda ficou ali um período com a gente, ainda fizemos alguma coisa a respeito, mas resolvemos nos voltar aí para as pautas de direitos humanos. Que direitos humanos é imenso, né? É uma coisa imensa. Quais são os direitos humanos? A gente vai falar dos básicos, né? Mas meio ambiente, sustentabilidade, tudo isso também tem a ver com garantia de direitos humanos. E aí, por que eu falo que a pandemia foi importante? Que a gente começou em 2019 ali, né? Muito ainda embrionário o projeto. 2020 começou a pandemia, o Nelson sabiamente se fechou em casa, ficou bastante recluso. E eu acabei indo muito para a rua, com os devidos cuidados, mas a gente foi muito nas periferias, onde estava, porque as ações sociais começaram a pipocar, né? Então, a gente foi acompanhar isso. Muitos dos contatos que a gente tem hoje na LUME foram construídos ali naquele período, que a gente estava registrando como que a pandemia estava afetando aquelas populações mais vulnerabilizadas. E, em contrapartida, o Nelson estava criando, isso foi uma coisa muito legal que a gente fez, partiu dele, dados próprios sobre a pandemia, com análises, com tabelas próprias, gráficos próprios, foi um diferencial assim, que a gente teve nesse período também. Para fugir, porque a gente não consegue, não tem capacidade pessoal para produzir, para fazer um jornalismo diário. O jornalismo não é, né? A gente não come hard news, então não tem como fazer isso. E aí uma das nossas, acho que das coisas que a gente faz com uma certa qualidade é justamente trazer dados diferentes, exclusivos e análises próprias, né? Então, o período da pandemia foi essa construção. E hoje a gente tem, dentre muitas pautas que a gente cobre, acho que as prioritárias são violência e letalidade policial, direitos da população LGBTQIA+, violência contra meninas e mulheres e antirracismo. Então, se fosse para elencar, acho que seriam essas 4 as nossas pautas prioritárias. Mas direitos humanos passa por garantia de moradia, garantia de saúde, então a gente está sempre tentando, de uma forma ou de outra, dar espaço para isso também, né? Já fizemos muitos materiais sobre ocupação, sobre as ocupações urbanas de Londrina, inclusive um levantamento que o Nelson fez com a Coab, ele trouxe um histórico sobre as ocupações, desde a primeira até a última, em que anos aconteceram mais e menos, como que está ligado ao momento econômico do país, então tem umas análises bem interessantes sobre isso também. E, bom, o histórico acho que seria mais ou menos isso. Eu só lembrei do detalhe agora, quando a gente viu a LUME, eu ainda estava na Folha de Londrina, você já tinha saído. Eu ainda trabalhava no jornal, mas era impossível tratar as pautas dentro do jornal, porque o jornal estava, os donos do jornal fizeram campanha, né, se engajando na campanha do Bolsonaro, e não havia espaço para tratar minimamente qualquer pauta de direitos humanos. Então, apesar de estar dentro do jornal, a gente não podia tratar desses assuntos. Uma curiosidade assim, do jeito que vocês estão falando, a gente tem um termo até em inglês bonito para isso, né? O data mining, jornalismo de dados, a mineração de dados, para levantamentos, né? Chega a exaustão, fazer exatamente passagem de dias, né? Apurando números e tal. Eu acho que eles conseguiram fazer isso em vários exemplos ao longo dos anos, né? Há pouco tempo, já em 2019, né? Só para 5 anos. E eu acho isso muito legal porque a gente fica discutindo às vezes isso com projetos, né? Internacionais,
que são vários, é claro, meio ambiente, né, questões econômicas, e vocês acabam fazendo um levantamento muito bom em cima disso. Agora, assim, como é que é elaborar? Já chegou mesmo na prática, assim, Nelson, Cecília, até a Carol também. Às vezes a gente tem que pegar material e sair lá, ó, hoje eu estou com esse processo aqui, desse tamanho, pronto, vou ter que ler esse negócio, então vou pegar esses números aqui, esses dados que me passaram. Tem esse lado de fazer esse levantamento? A gente não tem esse compromisso, né? A gente não tem, não é remunerado na luta, a gente não conseguiu até hoje. Então a gente não tem compromisso de produzir, né? A gente produz conforme a gente tem tempo, conforme a gente... Agora essa questão dos números, eu nunca fiz um curso de eu não sei garimpar, como é que é a palavra? Tamanho, mineração de dados. Minerar, Mas eu posso... mas eu posso, eu tenho uma tarefa com uma planilha. Eu tenho uma tarefa com planilha de Excel, né? Então eu gosto de ficar isso. É uma coisa que eu gosto de ficar. Mas eu tenho dificuldade, eu não tenho essa facilidade de buscar os dados, mas eu tenho paciência disso. É uma coisa que eu gosto de ficar no Excel puxando, soma, multiplica, coloca a porcentagem, eu gosto disso. Então, acho que isso também ajuda. Mas eu acho que assim, isso eu ia até comentar assim, que eu acho que o Nelson é o rei do Excel. Ele é muito. Não sou porque eu não sei fazer assim. Não sei fazer de Excel com o Nelson. Eu não sei fazer. Não, mas assim. Eu faço como eu não domino a tentativa e erro. mas eu faço, mas assim, a gente compartilhou algumas pautas, alguns trabalhos quando a gente estava na Folha, assim, um pouco que eu sei de Excel eu aprendi com você, e eu acho que isso é uma coisa assim que a gente não dá valor quando a gente está estudando, ou quando a gente começa a trabalhar, que assim, você saber mesmo lidar com dados e que tem ferramentas para isso, né? E aí, na época mesmo da pandemia, eu acho que o diferencial de vocês foi justamente, assim, no momento em que a gente estava lidando com desinformação, com negacionismo científico, com fake news, vocês estavam ali trabalhando em dado, né? Então, assim, muito embora a gente ache muito bonito, assim, falar, porque a gente faz jornalismo independente, com foco nos direitos humanos e tal, mas a gente faz jornalismo. E jornalismo, os princípios do jornalismo, eles são os mesmos para todo mundo, né? E aí quando você entra ali com a tabela do Excel, porque o que o Nelson fez, Nelson, naquela época, de colocar tudo, morte, caso, não sei o quê, ninguém mais fez. A gente conseguia trazer análises assim, de meses, né? De comparativas que a prefeitura divulgava diariamente dados, então você tinha que ir colhendo esses dados e armazenando e fazendo essa análise. Nesse processo braçal que o nosso E aí você gera ali um fato que ele é verdadeiro por si só, você não precisa ficar tendo que controlar nada, né? Foi muito legal mesmo o que foi feito ali naquela época. Uma questão que o Nelson comentou aqui sobre a gente não ganhar dinheiro com o aluno, né? Que acho que faltou no histórico a gente falar sobre isso. Porque isso as pessoas falam, mas como assim, né? Como vocês viram? A gente não pensou o aluno como negócio. A gente demorou muito para entender que a gente tem um negócio, que a gente tem que transformar isso numa coisa sustentável. Né? A gente tem, desde o ano passado, talvez, no meio do ano passado, a gente já tinha mais de 3 anos de existência, quando a gente falou, não, ou a gente dá um jeito de arrecadar dinheiro de alguma forma para a gente poder manter o trabalho, ou não dá, né? Já faz 1 ano e meio que a gente está falando isso. Aí abrimos campanha de arrecadação, né, no Catarse, aí pinga alguma coisa. Aí agora a gente tem tentado editais, que é o que os sites independentes, os maiores aí fazem. A gente tem muita troca com a Ponte de São Paulo, e eles eles vivem de financiamento de fundação estrangeira. É isso. Se não, leitor, infelizmente, não mantém o site. O Plural de Curitiba, a mesma coisa, não é leitor que mantém, apesar de eles terem uma boa base. Então a gente está nessa luta agora, assim, para tentar viabilizar financeiramente a gente poder se dedicar a isso apenas, porque aí nós dois temos outros trabalhos, né? A gente tem que manter corrido. Vocês estão com mecenas local, assim? Não temos nenhum mecenas. Se você souber de alguém disposto, avisa. a gente
gente aceita. Eu acho que a gente tem 5 pessoas, 6 pessoas que 6, colaboram. né? Não, tem 13 pessoas. 13? Olha só. Mas é assim, 5, 10, porque algumas é 20. Ó, tem um pessoal do cantinho ali que está fazendo aquele trabalho do UFM nas eleições lá. Pai tem, vai estar de cá também. E aí eles estão trabalhando nesse blog praticamente em tempo real, que a gente brinca, né? O jornalista não está rascunhando a história. Quem vai escrever a história depois são os historiadores para analisar, criticar e tal. E ao mesmo tempo, sim, você precisar levantar dados em cima da hora para colocar no ar, como a gente fazia no jornal, ou seja, no rádio, no governo impresso, né? Para a gente pensar nesse tipo de processo. Mas a gente não me trata de direitos humanos e como não resvalar ou trabalhar diretamente com a política, né? É pensar em período de eleição, trabalho de A gente A gente não está cobrindo, não cobrindo a eleição, não temos como cobrir, entendeu? A gente fez o que eu tenho pensado, projetos ainda de fazer. Vocês fizeram a carta, né? Não. Na carta, a carta ainda tem um nome, vocês pediram para os técnicos, os candidatos assinarem. Mas aquele é do sindicato. Sim, né? o sindicato, a gente não pergunta, não tá? Não. Eu participei do processo de construção, mas, pensei que você estava. mas enquanto Foi sindicato. verdade né? mesmo. A gente antes tinha pensado em fazer de repente debates e tal, com candidatos progressistas, alguma coisa nesse sentido, sabe? Olhar os planos de governo e, por exemplo, o que cada candidato propõe para áreas sensíveis aos direitos humanos, segurança pública, moradia, coisa e tal. Mas o que a gente conseguiu fazer até agora foi uma matéria sobre a participação feminina, que daí também tem a ver com dados, porque aí eu fui recorrer ao histórico, fui em todas as eleições para ver quantas mulheres tinham participado do processo eleitoral. Você falou que você não queria fazer nada. Não vou fazer nada sobre eleições. Eu fiquei desde 82 olhando todas. E aí até foi uma matéria bem bacana, porque ele trouxe um resgate histórico dele. A primeira mulher que se candidatou a vereadora, depois a primeira que se elegeu, a primeira que se candidatou a prefeita. Foi a Elza, não? Prefeito foi a Elza, vereadora não, foi vereadora na década de 90, tiveram duas. E agora não vou me recordar uma, eu acho que tem ligação com a Elza, inclusive. É Sema. É da Sema? Foi, né? Tem que estar lá no site, gente. Não lembro mais o nome. Não, já foi bem depois. Mas foi bem depois. Enfim. E aí, também a gente está. Eu gosto muito, assim, uma vez me falaram, suas matérias são. Como é que fala? Só o que é a palavra? Eu resgato demais, eu dou muito contexto. Eu acho que sem contexto, o bom jornalismo passa pelo contexto. Eu fico muito nervosa com matéria que não tem contexto, sabe? Me irrita profundamente. E não linka com o que já aconteceu, e não dá continuidade nos assuntos, são coisas que me inquietam. Assim. Então, que eu tento sempre fazer nas minhas matérias, né? E, bom, eu pensei em falar um pouco sobre o nosso método de trabalho, o que a gente preza Não, pode falar. Se alguma pergunta, gente, por favor, pode levantar a mão, qualquer coisa. O pessoal está cansado, está acabando o semestre. Agora está maluca querendo fazer o calendário. O calendário da UEL O calendário vai acabar agora, na semana de outubro acabou o semestre. Eu vou fazer uma pergunta. Como é que vocês trabalham o fluxo de informação? Na seguinte forma, vocês produzem o material tal, como normalmente é dirigido, vocês têm os nichos voltados, ou vocês fazem uma divulgação ampla do trabalho desenvolvido, distribuição, link, como é que vocês trabalham o fluxo? A gente, Facebook até pouco tempo, até ano passado, era a principal ferramenta de divulgação, ainda era. Hoje já não é mais, hoje é o Instagram. E o direto via WhatsApp, acho que é o que dá mais retornos. Nós temos o grupo da Lume, daí, além de mim e do Nelson, nós temos os colunistas, que são parceiros. Temos 3 hoje que se inscrevem com uma periodicidade estabelecida e os outros, quando eles podem, quando eles têm vontade, o espaço está lá e tal. São pessoas de vários lugares do Brasil e
que escrevem aí sobre coisas, né, que tem a ver com a nossa pauta. E aí a gente tem esse grupo, a gente distribui nos grupos, vivo mandando lá link nos grupos que vocês estão. E tem a lista de transmissão, que daí as pessoas recebem diretamente. Funciona bem, funciona maravilhosamente bem, funciona bem. Agora, onde a gente mais... Oi? O WhatsApp é uma baita dica. Hoje é difícil fugir, né? E agora, nas redes sociais, é uma coisa que deixa a gente nervosa. O Nelson não, porque ele não lida com rede social. Mas o Instagram é onde a gente mais tem visibilidade, onde a gente mais tem troca. Só que não leva para o site. Isso as pessoas não clicam. É a coisa mais difícil de acontecer. Elas compartilham sua publicação, elas até com comentários às vezes, mas elas poucas acessam, entendeu? Via rede social, né? Então é uma questão complexa. E a rede social tem a questão do algoritmo também, a gente sabe que limita a entrega, tudo isso que a Carol sabe muito melhor até do que eu trabalho muito mais com rede social. Eu acredito que essa parte de falta de acesso no site, né? Mas por conta de interesse, tipo, sabe, a informação está aqui. Para mim tá ótimo saber disso, então eu quero uma informação. De forma resumida, né? Não vou ficar lá lendo. Em algum site você coloca o tempo de leitura, 3 minutos, que tá resumido para mim tá ótimo. Exato. Tanto que os grandes sites têm feito, você vê o UOL, você entra, eles põem em tópicos, né? A notícia agora. O que aconteceu? Entenda o que aconteceu. Tá ótimo. Porque tem pesquisas que mostram que as pessoas leem o título e acabou, né? Então, para nós, jornalistas, isso é um sofrimento. Para mim, é um sofrimento. Mas é isso. É isso que a gente está posto, né? Que a gente tem que lidar. Essa coisa de, o conteúdo sendo atrativo. Acho que a forma de chamar, talvez, hoje, coincidentemente, uma pessoa falou, esse jeito de divulgar eu achei legal pelo WhatsApp. Eu divulguei a série, sua série hoje, né? Uma série de 4 matérias. Então tinha um abre e 3 desdobramentos. E aí eu divulguei tudo junto, mas com textinho, mandar só link não funciona, a não ser que a pessoa esteja interessadíssima, seja a fonte da sua matéria, senão não é. Então um textinho ali, convidativo e tal, e né, funciona, costuma funcionar. Mas rede social é bem difícil. Esse é o meu exemplo. Eu recebo pelo WhatsApp, né, a gente tem o Zoom, a gente rebate também com os alunos também, e aí a gente acessa direto no site para poder via o WhatsApp. Né? Funciona bem. Tem uma curiosidade que eu queria colocar também aqui, que todo mundo também sabe que eu sou voluntário da Alma na Rádio Web. E a gente se apresenta como mídia independente. E eu sempre falo para os alunos, não esqueçam, como é que é? Assim como lá no Ninja, no Mídia Ninja, o J é jornalismo, eles não são jornalistas, eles estão falando com mídia alternativa. Quem não está vendo aqui a gravação é o celular. E aí tem essa curiosidade. Porque sendo mídia independente, está trabalhando com várias frentes de eventos, né, trabalhando com oficinas, não necessariamente com jornalismo cultural, que é o grande tema ali do site. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, sendo jornalistas independentes, vocês também pensam nessas ideias? Eu sei que vocês já fizeram eventos, né, inclusive eu participei de um lá no CSKDão, mas e por outras frentes que não apenas o jornalismo, porque às vezes vocês só são jornalistas, além de escrever esse site, vocês trabalham? O que vocês pensam nisso? Assim? Como é que é trabalhar jornalismo independente em outras frentes e se é possível fazer isso? Já que dá uma trabalheira danada levantar dados, né, Nelson? Tem tantas coisas, por exemplo. Possível, eu acho que né? A gente só não tem condição de fazer, mas assim, a gente já fez alguns eventos, né, pela UNU. Fizemos 3 ou 4 debates aqui na UEL, em parceria com a UEL-FM, foi transmitido pela rádio e tal. E aí a gente até pensou, vamos fazer isso com uma taxinha de inscrição ou com algum parceiro apoiando, né? Porque foram eventos gratuitos que a gente não teve não fomos atrás também de nenhum apoio, de alguém para bancar uma entidade, né? Enfim, não era o foco no momento ali. Mas acho que é uma possibilidade, a gente vê já vi outras iniciativas de portais independentes, como, por exemplo, redação aberta. Hoje é dia de visitar a redação do portal tal, né? E aí as
pessoas vão lá. Isso é uma coisa que a imprensa independente tem, com a qual a tradicional não lida, eu acho. O jornalista da mídia tradicional, né, no caso, que é a proximidade com o leitor e com a fonte. A Ponte, por exemplo, tem um grupo de apoiadores. Eu estou 10 anos por meio da Ponte, eu estou lá no grupo. E lá está o editor, estão os repórteres, e eles ficam ouvindo o toque o dia inteiro. As pessoas, e sugestão de matéria, e pitaco na matéria que saiu e tal. E eles respondem, eles estão ali presentes. Quer dizer, uma coisa que o jornalista da Folha de São Paulo não vai passar. Mas quem está apoiando, está acreditando na mídia independente, na imprensa independente, gosta e quer ter essa proximidade. Né? Só que isso cria um ônus também, né? Para a gente, assim, que é estar atento e respondendo a todas essas demandas que a gente recebe. Eu acho que isso que você está falando, Ceci, tem a ver assim, também com um conceito que hoje em dia a gente tem discutido cada vez mais na comunicação, que é você criar a sua própria comunidade. Então, assim, antigamente, assim, quando você pensa nos jornais Folha de São Paulo, Estadão, Valor Econômico, você está pensando em falar para um público que é muito amplo e com quem você tem muito pouca troca. Mas quando você pensa em um jornalismo independente ou um jornalismo que defende uma causa, como é o caso da Lumi, que defende os direitos humanos, você vai falar para uma comunidade ali engajada com essa causa. Né? Da mesma maneira assim, que a gente que milita no feminismo, quando a gente vai para a roda de conversa, quando a gente vai para trocar com a nossa comunidade, a gente troca com uma comunidade que é engajada com o nosso assunto, com a nossa bandeira. Né? E aí eu acho que o grande desafio é assim, porque também então nós estamos lá defendendo as causas e batalhando por uma sociedade mais justa, e aí vem um constrangimento de você pensar assim, nossa, mas eu tenho que sobreviver, pagar meus boletos e ganhar dinheiro, né? E aí a gente nunca pensa assim, olha, minha comunidade poderia me apoiar, né? A gente fica sempre pensando assim, que isso tem que vir de fora e tal, mas no caso dessas mídias, que eles conseguem engajar a comunidade a ponto das pessoas apoiarem para que elas continuem existindo, né? Eu acho que tem uma virada de chave que daí é isso, assim, é o teu público sentir que ele está participando, que ele está colaborando, que a matéria que ele vai ler ali no portal do outro dia, ele também ajudou a fazer. E nesse sentido eu acho que a rede social é muito legal, porque você pode comentar ali na hora, né? Assim, tem muito comentário que a gente preferia não desver, mas isso assim eu acho que é um conceito que ele é o futuro da comunicação, do jornalismo independente, e que às vezes a gente não está muito prestando atenção, sabe? Devia ter uma curiosidade agora. A escola hoje prepara o estudante para, de alguma forma, que ele tem que pensar que ele vai ter que rentabilizar o trabalho dele? Eu faço os estudantes. Vocês estão no último ano. Como vocês vão pagar os boletos, gente? Assim, a cobrança também para a universidade. Vocês receberam isso ao longo de 4 anos? A gente foi preparado para ter emprego e para ter um distanciamento máximo possível do comercial, do que, né? Então a gente. E hoje eu sinto isso, eu tenho muita dificuldade de tentar na Lumi rentabilizar. Tem dores constrangimento, né? Então, às vezes não faz sentido. Eu penso que se a escola hoje não preparar de alguma forma, porque no emprego tem pouco, né? Não tem, mas não tem emprego. Vocês vão ter que ir, a maioria vai ter que ir. Então a gente de rentabilizar o trabalho. Bom, é isso. E a escola faz alguma coisa nesse sentido. Fazer, começar a pensar nisso. Rentabilizar sem melar, né? Eu digo assim. Não sei como é que se ensina isso, mas é de outra forma. É difícil, ter um piso, respeitar, brigar por aquilo, né? Ter porque. Então, mas o estudante vai fazer um site. Não, eu estou entendendo. Mas assim, tem todo um processo que eu acho e que a gente nunca aprendeu e que eu acho que assim, mas não vai ter que aprender, vai ter no dia a dia e sem se flagelar e se sustentando. Não adianta topar um salário mínimo que você não vai pagar. Agora, o telefone de autonomia, você não vai
ter filhos vai ser difícil. Você vai ter que saber o que é que você está ali fazendo. Mas a minha questão, André, será que a escola não tem que começar montando currículo como forma de... Como é que você rentabiliza um site? Como é que você... né? Porque senão você vai abrir o site e a gente não sabe nem por onde começar. A gente estava acostumado a ter emprego, né? Eu acho, assim, compartilhando a minha experiência de empreendedora, porque hoje eu sou uma empreendedora do jornalismo, me considero bem sucedida, porque eu vivo disso, você também. Né? Mas assim, pensando, né, como a gente pode viver defendendo causas, assim, como que eu me coloco nesse mercado hoje? Eu trabalho para organizações que elas buscam o dinheiro, né? Elas buscam o dinheiro. E aí dentro da organização delas eu tenho um papel importante, que é o papel de cuidar ali da comunicação, porque quando você vai trabalhar para uma organização do terceiro setor ou para uma entidade, assim, eles vivem da imagem deles na sociedade, né? E aí você tem um papel ali que é muito importante. Então eu acho assim que nesse debate aqui, eu acho que caberia a gente pensar nisso, assim, que a gente pode prestar serviços para entidades que elas captam o recurso. E você é uma peça ali da engrenagem. Para mim, isso funciona, assim, eu consigo ter oportunidades, porque eu tenho experiência na defesa de causas. Né? Então eu sei assim, também que é até um assunto assim que a gente sempre conversa sobre isso, né, Cecília, que nem eu nem a Cecília a gente acredita em neutralidade do jornalismo, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Né? E aí assim, quando você vai trabalhar nessa área, você parte disso. Né? Então, óbvio, você vai usar ali toda a ética e tal, mas o teu trabalho vai ser defender um discurso, né? E aí você tem que se identificar com ele. E aí existem organizações que estão no mundo para defender discursos, para defender narrativas, para defender populações que têm menos acesso à oportunidade, populações vulneráveis, né? E aí, assim, não tem nada de errado você fazer esse trabalho, que é importante e necessário e ganhar por isso. Tem uma dúvida nesse sentido de rentabilizar o capital, né? Que ninguém quer trabalhar e ganhar dinheiro. Vocês como produtores, como assessores também, igual a Carol está falando, qual que é o papel que vocês como jornalistas têm, nós vamos ter futuramente, de falar assim, isso daqui não é importante no momento, tipo assim, essa liberdade de sentar com a empresa que está sugerindo isso para o setor social, para a sociedade em si. Como é que a gente... eu acho que daí você constrói assim, a gente que é jornalista, eu acho que trabalha para empresas, eu acho que o nosso maior valor é a nossa credibilidade. Né? Então, assim, se você é um assessor de empresa, como eu sou, dificilmente, por exemplo, aqui em Londrina, quando eu comento alguma coisa, quando eu levo uma notícia, quando eu falo alguma coisa para algum jornalista, ele não vai acreditar em mim. Pode até parecer assim que é pedante falar isso, mas esse é o meu valor. O que eu vendo é isso, a minha credibilidade. Né? E aí, assim, como esse é um valor muito, muito importante para mim, quando eu vou negociar com aquele cliente, né, que pode ser uma organização social, eu tenho que saber, assim, eu também estou defendendo a credibilidade dele, né? Então eu acho que vai por esse caminho, assim, olha, se a gente fizer isso, a tua credibilidade vai estar ameaçada, e a minha também. E eu não quero, porque eu vivo disso, meu valor é esse. Né? Mas assim, é sempre tranquilo? Não. Não. E aí, assim, tem hora que eventualmente você vai querer sair, você vai falar, não dá, eu tenho a minha ética, eu tenho os meus valores, e aí, assim, quando você é convicto, e aqui eu acho que nós três somos pessoas extremamente convictas, né, também, quando você é convicto do que você acredita, do que você está falando, do que você está defendendo, fica tranquilo também, você fala, não é pra mim, não quero, não vou. Orientar a organização, mas ó, vão por aí, faça essa parceria, né? Eu acho que talvez uma dica que a gente possa colocar coletivamente para falar da experiência, não dizer velhice, tempo de trabalho, nem nada disso,
gente carrega isso ao longo do tempo também, né? Ah, olha o Emerson, gente, você chama o Emerson, você já sabe, é assim, assado, a Carol, então assim, eu acho que isso a gente carrega junto. Mas o que eu acho legal que esses jovens têm muito bem, assim, já experimentado, acho que vocês trabalharam mesmo assim, freelas, não necessariamente estudantes em estágio, é o que a Carol também tem muita experiência, que é de entender as ferramentas para poder correr atrás disso. Depois, experiência, credibilidade ao longo da carreira é outra coisa, mas assim, eles têm essa vantagem que nós não tivemos, né, Nelson? Assim, ó, e aí, eu só sei ser empregado, só sei da geografar, né? Mas sei digitar no computador e fazer a matéria. Eu acho que essa experiência que eles vêm trazendo ao longo do curso, fazendo freela mesmo, fazendo estágio mesmo numa área específica, isso ajuda. Posso estar enganado, por isso estão todo mundo aqui para discutir isso. Carol, você que tem experiência nisso, já que você trabalha inclusive com redes, discutir metas, dados, né? Como é que funciona? Eu acho que hoje o jornalismo ele está muito além do que simplesmente fazer matéria. Assim, pelo menos na minha vida, eu trabalho em várias frentes, assim, eu aprendi, quando eu estudei aqui na UEL, ainda tinha máquina de escrever, gente. Quando eu me formei, não existia o Google. Explicar para isso que Quando eu me formei, essa sala aqui é uma máquina de escrever aqui, ó. não existia o Google. E a gente, quando começou a trabalhar, né, você tinha que fazer matéria policial, por exemplo, você também é dessa época. Você tinha que ficar lá na porta da delegacia esperando um abençoado te falar o que estava acontecendo. Você não entrava no Google para descobrir. Também tinha Celops. Tinha Google, é verdade. Desde a Nicéia tinha um orelhão ali. Tinha um orelhão na frente do lugar da Batida, que a gente negociava as fichas e ó, para a redação. Mas daí assim, né, aí você se forma em jornalismo e aí vem na internet, vem no Google, vem tudo, e eu, pelo menos assim, no meu caso, eu tive que me atualizar, daí eu fui estudar muito mesmo, assim, técnicas de engajamento, de SEO e tal, né, hoje em dia, assim, eu consigo resultado muito bom nisso, vocês estavam falando aí, eu ia até falar, mas eu falei, não vou falar, porque eu falo pra Cecília todo dia. Vai. E assim, gente, ninguém abre mais site pra ler notícia, assim, isso. Você vai usar a máquina de escrever. Você que é mais antigo que eu, não é? Mas assim, você tem que usar algumas técnicas para atrair acesso no teu site de gente que você não está esperando, que ele entra ali para pesquisar no Google, no TikTok, sei lá onde, e aí aquilo ali vai criando o teu banco ali de cliques e tal, e daí aquilo ali te transforma num portal robusto, né? E daí a partir dali você pode negociar e falar, olha, Rede Nome tem tantos mil acessos por mês, então assim, vem apoiar a gente, vem somar com a gente, né? Não quero perguntar. Não, eu fico feliz porque assim, eles têm essa experiência, você também é uma das jornalistas aqui da cidade com essa preocupação de trabalhar com isso profissionalmente. Ou seja, é o passo seguinte do jornalismo. Bom, está feita a reportagem, o levantamento dos dados, a matéria importante, o assunto é importante. Agora, engajamento. Tem uma coisa que é legal, porque eu atualizo muitos blogs de empresas, Inclusive você Inclusive, eu sempre capricho, inclusive quem quiser falar de livro está sempre aberto. Mas eu atualizo um monte de blog, eu alimento alguns portal, né? Dois portais no caso, com notícia. E aí assim, a fundamentação dessa produção é a mesma de você fazer uma reportagem, né? Assim, e o que eu tenho vendido para as pessoas que me contratam é que assim, esse trabalho não é do marketing, esse trabalho é um trabalho de jornalista, porque a gente sabe apurar, a gente sabe o que é notícia e o que não é, a gente sabe escrever, inclusive pensando na pergunta que a pessoa vai fazer ali no Google, né? E para mim tem funcionado bem, assim, porque os meus clientes, pelo menos, eles entendem que é muito importante ter um jornalista ali com esse olhar. Hoje tem se confundido muito marketing com jornalismo.
Eu queria fazer uma pergunta, voltar um pouquinho, quando você estava falando sobre a proximidade com a comunidade. Eu cobri um evento da Rede Lube em 2022, também de luta em luta. Teve uma manifestação numa praça perto de casa, eu fiz um trabalho sobre isso, e eu conversei com uma mãe, e ela me falou algo bem parecido com o que a Carol falou aqui, que ela falou, a gente não procura a grande TV, porque a gente não vai ter o retorno que a gente tem aqui, a gente não vai ter o barulho que a gente vai conseguir fazer aqui. E depois que eu fiz, a gente editou toda a matéria, ela veiculou em alguns momentos assim, e muitos dos questionamentos que tinha, não questionamentos, mas dos comentários que a gente via era a Rede Lube estava mais como não os jornalistas que estão levando informação, são as pessoas que estão falando de causas que ninguém está falando. Eu queria saber de vocês se estar nessa frente mais social, fazendo por essas pessoas que não são ouvidas pelas grandes mídias, se isso incomoda ou se isso é o que vocês estavam buscando quando saiu dos grandes jornais, quando decidiu trabalhar no jornalismo independente. A Rede Lube não é a empresa que faz jornal, mas é o lugar onde você vai encontrar os tadinhos, como a gente leu em alguns momentos. Eu queria saber se isso mais incomoda ou se não. A gente está fazendo o que a gente queria fazer. Fazendo o que queria fazer, sem dúvida. E isso não incomoda de maneira nenhuma, mas traz um peso. Isso acontece, a gente tem uma responsabilidade pela proximidade maior. Então isso é uma inquietação diária. Assim. Às vezes eu estou em duas situações que eu recebi hoje que eu não consegui. Aí você se sente na obrigação de dar resposta a todas as demandas que surgem. Então é difícil. É diferente, por exemplo, trabalhar no jornal e ter uma pauta lá, você até pode pensar uma coisa, mas você vai ouvir um lado e você vai ouvir o outro e você tem a sua opinião, mas você consegue ter um discernimento e balancear e fazer uma coisa. Distanciamento, né? E como é que chama isso? Fazer uma matéria, vamos dizer, imparcial, um texto imparcial. Na Lube a gente já estava envolvido. Tá difícil, mas cobrir violência policial, achando que tipo, não existe, tem o lado da polícia, tem o lado, a gente está do lado das mães, entendeu? A gente está do lado das mães, porque a gente, não é porque a gente quer estar, porque a gente vira. A gente viu que ninguém estava, né? A verdade é essa, porque a versão oficial está em todos os lugares. Lógico, a gente vai tentar ouvir a polícia caminhando pra gente, né? Chamando que a gente não existe. No começo eles até falavam, A gente quer também. A gente é nós, então, na verdade, a gente está do lado dentro. Eu entrevistei um dos fundadores da Ponte para o meu artigo da pós. E uma das perguntas que eu fiz foi essa, se eu me entrevistei por e-mail, né? Se incomodava ser chamado de jornalismo jornalismo parcial, jornalismo que só fala de bandido, né? Porque ainda tem essa peixe que eles tratam quase que exclusivamente de segurança pública. E o que ele falou foi não incomoda porque nós decidimos falar desse lugar. Então nós não estamos aqui olhando de cima, nós estamos olhando do lado da pessoa que sofreu violação de direito. Então, a partir do momento que você está seguro do seu ponto, a gente não está contando mentira, a gente não está inventando, a gente está contando a história a partir dessa visão. E a gente está aberto a ouvir, a gente está em vários lugares, a gente já fez entrevista grande com o comandante da PM, por exemplo. Só que também a gente chega num momento que todo mundo te olha como coloca no lugar e não quer nem falar com você. Estigmatiza também. Por isso que não quer falar com a gente, não tem interesse em falar com a gente, não dá. Ignora solenemente a gente. A gente tenta por obrigação de ofício. Mas tem um ponto sobre isso também, assim, né? Que assim, vocês assumidamente praticam um jornalismo que tem lado, né? Agora, a grande imprensa também tem lado. E ninguém está falando que eles têm lado. Assim, eles se apropriam dessa brecha aí de serem isentos, da neutralidade, de ouvir os dois lados. Gente, não tem coisa assim mais pra mim, tá? Não sei, os professores me desculpem. Mas assim,
assim, ouviu os dois lados, está tudo bem? Não, gente, assim, nem sempre, porque, e assim, qual que é o peso que você vai dar para os dois lados? Porque a gente também, como repórter, em empresa tradicional, quantas vezes você não foi lá, aí você ouviu a história inteira, escreveu, aí depois no final da tua matéria você vai lá e fala para a Secretaria de Segurança Pública, viu, você quer se pronunciar? Não quero, não vamos falar sobre isso. Tá, fomos os dois lados, fomos exemplos? Não, então, não foi. Foi errado? Não foi, porque a gente estava contando uma história e ela era bem fundamentada. Eu acho que é esse que é o negócio, né? Então, assim, eu vejo como uma grande vantagem. Eu abro ali na Rede Lumen para ler, eu já sei qual que é o lado que ela está, eu já sei que eu vou me identificar em geral. Né? Assim como tem outras pessoas com outros valores que vão ler outras mídias e formar opinião. Né? Essa questão do jornalismo, todo jornalismo tem lado, né? Todas as pessoas têm lado, né? O jornalismo ele é feito por pessoas, só que a mídia tradicional, quem está direcionando não é uma pessoa, eu não tenho liberdade que eu tenho no jornalismo independente, é uma empresa que tem um empresário, que muitas vezes não é jornalista, que tem interesses econômicos e, enfim, isso aí está posto, não é uma coisa que vai mudar do dia para a noite. Então, assim, vai interferir em todas as matérias? Não vai, mas vai interferir em muitas, né? E eu tenho a minha visão de mundo, então tem vários fatores, né? Quando eu saio para fazer uma cobertura, a minha visão de mundo está comigo, e daí? Quem que eu vou escolher? Vou escolher contar como essa história? E tem várias formas de se contar, né? Então, é difícil, a nossa responsabilidade é muito grande, né? A gente tem, como jornalista, a gente é influenciado pela sociedade, a gente tem uma influência gigantesca, ainda tem. Então, vai continuar tendo, eu acho. Acho que a gente tem em comum, assim, não sei se a Carol lembrou, estava na Folha, assim, vai cobrir polícia. Estou passando no mestrado, você é castigado. Você passou no mestrado, vai trabalhar de manhã agora. Amanhã é polícia. Não. Eu lembro que era assim, ok, a gente faz isso, só com uma condição. A gente vai efetivamente ouvir o parente da vítima, se a vítima estiver viva, se eu ouvir. A gente pegava o carro todo dia, aí eles ficavam dizendo, liga ali, pega o bombeiro, pega o BO, pega da Polícia Civil. Não, a gente vai lá no PP. E às vezes eu saía expulso do velório, né? Pô, você está fazendo aqui, seus urubus? Não, a gente veio aqui ouvir, porque a polícia vai dizer que você, segundo a polícia, tinha envolvimento com drogas. E aí? Essa é a resposta que a gente ouviu. Eu acho que a gente leva. Todos nós, e isso é importante, a gente passa isso para os alunos, né? Ora, vamos ter só dois lados. Se um acidente de trânsito, tem testemunha, vítima, bombeiro, polícia, CEATRAN, CMTU, IML, você tem 8 fontes no acidente, você imagina um assunto complexo, né? Isso em aula, inclusive. E aí que você também escolhe qual que é a história que você vai contar, né? Porque a gente faz isso todo dia. Né? Mesmo assim, para noticiar uma notícia boa, você escolhe a história que você vai contar, porque igual você falou, tem milhões de lados, né? O ano passado teve uma chacina ali do Felicidade, certo? Do Rompar. E 6 pessoas mortas, né? Uma vez. E as televisões, elas fizeram toda a reportagem assim, de fora do bairro. De fora do bairro. O jornalismo top. Aí a noite eu fui lá uma imagem. e o pessoal estava bem apavorado. E um jornalista foi lá para perguntar como é que eles se sentiram no meio do tiroteio, nem para, sabe? Teve tiroteio, eles estão assustados. 6 pessoas. 6 pessoas. E depois teve um protesto, não sei quanto, se no dia seguinte ou depois, ninguém cobriu, só você falou. Lembra a gente comentar? Não tem ninguém aqui, os caras fecharam meia via. A polícia estava lá, do outro lado, fazendo ali o trabalho de isso na minha época, pelo menos a gente fazia, né? Tinha um protesto. Mas isso que é impactante, né? Eu acho que é porque 6 mortes, 6 vítimas. Os jornais são pouca gente. Não é só questão de. É só não querer, né? Não querer. Mas tem também uma banalização, né?
uma desumanização de determinadas populações, assim, como se a vida delas às vezes valesse menos. Mas isso sempre existiu, né? Eu não acho que é de hoje. Talvez tenha se agravado um pouco, né? Mas acho que sempre existiu. Assim. Até o meu ponto que eu tinha notado no método de trabalho era esse, é a humanização, né? Não estereotipar essas populações. Assim. Não trazer, por exemplo, pessoas trans só para falar de transexualidade, colocar essas pessoas como seres de direitos ali, né? Em vários contextos, elas trabalham, elas estudam, enfim. E trazer essas famílias para falar sobre, apresentar aliás, pode nem ser a versão dela, talvez ela nem tenha visto o que aconteceu, mas o sentimento dela com aquilo é um trabalho muito bonito, assim, eu acredito ao Nelson que ele criou essa ponte com esse pessoal e tem feito isso de uma forma muito brilhante. Hoje a gente publicou essa série, tá vendo ali no cantinho, Incansáveis? Essa é o Abre, né? Aí tem 3 histórias de pais que estão na luta aí para provar que não foi confronto, inclusive um menino de 15 anos aqui de Londrina, Davi. Aí saiu na ponte hoje, eles publicaram, saiu no Plural de Curitiba. A gente tem essas parcerias aí também para tentar alcançar um público maior. Né? É bonito esse modelo. Uma pergunta, e esse tipo de, por exemplo, esse caso, é um caso que é anunciado só por vocês, ele não tem um acompanhamento coletivo da mídia, né? Ou tem? Porque eu vejo muito no trabalho de vocês uma coisa de você acompanhar os fatos ao longo dos anos. Assim, então... Mostra a foto do Davi, pessoal. Só veio aquela foto do menino com a... Foi ela que falou Ele foi morto, acho que 2 anos. 15 anos de idade, ele foi morto pela polícia e saiu numa dessas televisões, acho que no Macedão, ele falou, né, o menino foi deputado no inferno, tipo, ele foi tratado como um bandido. O único mídia que deu, tratou o menino como bandido. Não saiu na Fernando, não saiu, né? E até hoje, ninguém sabe. Eu entrevistei ela no dia seguinte do velório. E morreu como um grande traficante, menino de 15 anos. Que não tinha, não tinha passado. 15 tiros. A polícia disse que ele tinha uma arma. A arma que apareceu depois, entendeu? Que não estava na cena da morte, que a polícia alega que tem que tirar, porque a pessoa vai com uma bandido desse, acorda sinais ainda vai. Então eles tiram a arma. Depois aí parece que a pessoa. Quer dizer, a suspeita de que essa arma foi plantada é muito forte, mas ninguém faz nada, não. A gente tem uma consciência assim, de que o nosso alcance é bem limitado. Né? A gente fica muitas vezes na bolha mesmo, falando para pessoas que consomem esse tipo de conteúdo que estão preocupadas. Então a gente tenta chamar a mídia tradicional. Eu e o nosso a gente tem um grupo da imprensa, talvez alguns de vocês estejam lá. Aí a gente fica mandando, sabe? Ó, o pessoal vai ter protesto, vai ter tal. A mãe é uma funcionária pública, né, ela tem informações, é uma mãe branca, e eles estão com o processo em Brasília, eles foram até, porque mandou arquivar, não sei o que, eles vão lá, em Brasília. Ou seja, mas quem que faz isso? Quem que tem condição, entendeu? Vai na periferia, porque se fosse uma mãe de favela... Uma coisa que foi importante no surgimento desse grupo, dessas famílias, que eu percebo, que foi a partir do Davi e do William, que foi pertinho. Os dois são meninos brancos, e essas 2 famílias que começaram a dar força para as outras conseguirem também apresentar suas versões e falar. Porque senão acho que até hoje isso não seria uma pauta, sabe? Não teria um grupo coeso e tal. O outro caso foi aqui em Frente ao Bel, né? Durante o dia, 2 mortos, 3 meninos, um sobreviveu. Que roubaram um carro, roubaram um carro. E hoje o juiz mandou arquivar um caso aqui para Curitiba para tentar. O Ministério Público achou que não havia indícios de que eles foram executados. Tem um sobrevivente que conta toda a cena. Gente, teve um caso aqui em Londrina, do Gabriel Sartori. Um menino de 17 anos. Morreu com um tiro que o cara deu para o policial, no exame, inclusive, não estava nem no horário de trabalho. Tirou para o chão, a bala voltou no moleque e matou o menino de 17
7 anos e foi inocentado. Foi pra júri, ainda chegou a ir para júri, que é raro acontecer, né? Uma coisa que você fica assim. Acho que é uma das pouquíssimas condenações, eu acho que até a nível assim, nacional, foi o caso do Matheus Evangelista, que é o guarda municipal, vocês devem lembrar dessa história. Mas aí ele não tinha nem indício de confronto, né? O cara chegou para amedrontar e atirou e tal, e ali não tinha como não ser punido, né? No ano passado eu acompanhei 2 juízes que eles foram condenados, mas um tinha tiro nas costas, tipo, tiro nas costas não tem como, o cara tirava nas costas. O outro, o colega do policial confessou que o colega matou o cara, assassinou e ele participou da ocultação do cadáver. Então, quer dizer, o colega confessou, então, aí o cara foi condenado. Mas de resto... É raríssimo. Estava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando, que talvez valesse a pena a gente compartilhar a experiência de Néias, né? Nesse sentido, assim, de como que a gente consegue mudar narrativas da grande imprensa, e até ter um papel ali meio pedagógico junto aos jornalistas e tal. Porque assim, quando os movimentos se organizam e eles conseguem trazer um jornalista para defender a causa deles ali junto à mídia, eu acho que a gente exerce um papel muito importante. Então assim, né, Observatório Néias, Observatório de Feminicídios de Londrina, ele foi criado quando a Sidneia, ela sobreviveu ao feminicídio, mas ela ficou sem voz, né? Ela ficou tetraplégica, sem voz, infelizmente morreu depois e tal, mas naquele momento criou-se um movimento de dar voz para a Néia, porque ela não podia mais falar, ela não podia mais se defender. E aí, ali desse movimento todo surgiu também a ideia do observatório e tal. Eu e a Cecília participamos do observatório e eu atuo basicamente como assessora de imprensa do observatório. E o que eu faço? Assim, diferentemente do que eu faço como assessoria de imprensa de empresas e etc., ali a gente defende uma mudança, a gente quer contar as histórias dessas mulheres do jeito que a gente acha que é o correto, né? E aí a gente tem tido resultados assim, muito interessantes no sentido assim, de os próprios jornalistas, eles já chegam pra gente e falam, olha, a gente usava termos como crime nacional e agora a gente só usa feminicídio, vocês nos ensinaram que a gente não pode mais falar assim e tal. Tem dias assim que o Macedão falou umas coisas que eu falo, gente, a gente conseguiu, porque ele fez um comentário bacana e tal, né? Mas e aí é justamente assim, é o nosso papel de jornalista, a gente criou uma metodologia, né, assim, que a gente manda um release contando o que aconteceu, porque a gente acompanha julgamentos, né? E aí ali naquele conteúdo que ele vai ler, porque ele é atraído pela violência, pelo caso da mulher que morreu, quantas facadas foi, quantos tiros levou, ali dentro daquele conteúdo a gente dilui o nosso ponto de vista e assim, e eles vão incorporando, né? E eu posso assim, a gente pode afirmar que a gente tem um resultado muito interessante mesmo assim, de jornalista que mudou o jeito de encarar esse tema, né? Então assim, foi um jeito que a gente conseguiu, de uma forma bem sucedida, de mudar as narrativas, né? Assim, revitimização, assim, hoje a gente sente que o jornalista tem um constrangimento de falar, mas também estava lá, estava bebendo, mas daí o marido matou. A gente não ouve mais tanto esse tipo de discurso, porque ele sabe que a gente está olhando, né? Eu tenho essa sensação. E aí tem Não é porque não pensa. Não, acho que eu não sei, eu venho fiscalizando. Mas eu lembro o primeiro dia que, não sei qual de nós, deu uma entrevista ao vivo que ele estava fazendo um ato no fórum, em memória de alguma mulher. E aí falou ao vivo no Macedão, e falou violência de gênero, falou machismo, mas gente, patriarcado no Macedão. Falamos isso lá no programa. E assim, é muito importante esse canal porque chega num número de pessoas imenso, né? Que a gente, com a mídia independente, com a imprensa independente, não consegue chegar. Então, é muito importante também o trabalho da Carol no observatório, é exemplar, assim.
tema de TCC. Ó. E é bem legal, porque foi rápida a resposta, né? Foi. E aí volta naquilo que a gente falou lá no começo, que assim, a gente tem a nossa credibilidade, então assim, se a gente está falando ali, a gente vai ser, pelo menos assim, a pessoa vai ouvir e refletir. Um ponto que eu anotei aqui, não sei se dá tempo ainda, se está acabando. Gente, só acho que você falar, assim, eu lembro que você citou algo parecido e eu presenciei isso em redações, assim. Estou em dúvida sobre uma coisa, vou ligar para a Carol, que já aconteceu várias vezes isso, né? A pauteiro, como é que eu boto isso aqui? Com isso. E que é muito legal, né? Porque é uma super oportunidade. Se a pessoa me liga e eu consigo explicar, é uma grande oportunidade. Sim, né? Uma das coisas que eu tinha anotado aqui é que a gente, como imprensa independente, tem essa consciência e acho que tem que ser estendido aí para o geral, é valorizar essas entidades de controle social, como o NEAS, que a gente faz controle social também, como o NEAS, como o Compass, como o OGPL, que a Carol assessora. Ouvir essas pessoas, até uma pauta aconteceu no caso de feminicídio. Poxa, quem que eu vou ouvir? A entidade de controle. Você não vai ouvir só a polícia, você não vai ouvir só o Ministério Público. Você tem entidades trabalhando com pessoas qualificadas dentro, dar respaldo para esse pessoal, para o trabalho que esse pessoal tem feito. Eu acho isso bem interessante e lembrei do meu TCC também, que é o meu TCC no artigo. Nós também lembramos. Desculpa, gente, eu cadê o gatinho? Para o artigo e eu comparei matérias da Ponte sobre o mesmo tema com matérias da Folha de São Paulo. Foi um trabalho grandioso, mas trouxe algumas observações interessantes. E uma era essa, sobre as fontes, né? A Folha de São Paulo era aquela coisa prevista, vamos dizer, né? Faz de estar errado? Não está feito, né? Está feito direitinho, vamos dizer. Mas na Ponte você tinha uma multiplicidade de fontes muito maior sobre a mesma situação. E fontes de dentro do lugar, sabe? A Associação de Moradores do bairro onde aconteceu o massacre. Então, ou o cara de dentro do bairro que postou na rede social e eles foram atrás para conversar, não só reproduzir o post do cara. Então, essa proximidade com as entidades, eu acho que é uma coisa de mão dupla, assim, a gente valorizar e eles valorizarem também essa mídia que está dando espaço e está valorizando. Né? Agora a gente já falou sobre isso também, tem a segunda parte do título do nosso cartaz, essa ferramenta de mudança social. Você já deu vários exemplos aqui, extrapolando a ideia de produzir jornalismo ou uma reportagem jornalística para depois virar até fonte, né, virar referência e virar uma rede também, fonte pública, vocês também debatem aqui, mandam uma cidade e tal. Mas como é que a gente consegue romper essa bolha que a gente está ciente que muitas vezes a gente está trabalhando com os nossos, né? Como é que a gente sabe que não é fácil, essa resposta não é, né? Não é fechada ainda, né? A gente está pensando sobre isso, na verdade. Mas acho que o exemplo que a Carol deu é um exemplo de mudança social, que não é o jornalismo independente que está fazendo, mas que ela tem feito ideias enquanto jornalista, né? Com o trabalho de assessoria, eu acho que tem causado pequenas mudanças que a gente vai ver ao longo do tempo. Acho que essa visibilidade que a gente dá para as causas sociais também contribui minimamente que seja para a gente conseguir pautar a imprensa que todo mundo está vendo, que imprensa é essa, você causar burburinho e pautar temas que são esquecidos, que são invisibilizados. Eu acho que é meio que um trabalho de formiguinha mesmo, assim. Porque driblar o algoritmo eu não sei. Então, mas eu acho furar a bolinha rede social é difícil. Mas tem uma coisa assim que eu também penso sempre, que assim, quando a gente produz informação, dependendo de como a gente divulga essa informação, seja uma matéria, seja uma informação ali de ideias ou de outros órgãos de controle social, a gente tem assim uma possibilidade também de, com a informação que a gente produz, influenciar políticas públicas. Né? Esses dias mesmo a gente teve uma experiência
polícia que foi aprovada uma lei, como que é a lei? Da Flávia, que prevê um apoio para órfãos de feminicídio. E ela usou muita informação ali de NEAS, mas você pode assim, pesquisar determinados assuntos, com certeza, se pesquisarem sobre violência policial em Londrina, vai chegar em informação que vocês produziram, que vocês levantaram, que vocês colocaram no ar, né? E a gente nunca tem um olhar para isso, né? De que a gente também pode fazer mudanças macro na sociedade, né? Não só na nossa bolha e tal. Com a informação que a gente produz. Eu lembro de uma matéria que eu fiz para a Folha de Londrina, que aí eu peguei assim, aquele caso, eu fiquei, e era sobre... Nem era jornalismo independente, era lá na Folha mesmo, mas é que eu fiquei encasquetada. Fazia jornalismo já com perspectiva de gênero. É que eu era audaciosa, acho. Mas sobre as pessoas aqui em Londrina que trabalharam em empresas de amianto, e aí elas, na época, Eternite, sabe, as empresas e tal. E aí essas pessoas, elas começaram a morrer por problema, tem um nome. Já estava proibida aquela caminhão? Não, era assim, essas pessoas trabalharam lá na década de 80 e 90 e começaram a morrer agora, e aí eles formaram uma associação de famílias e de vítimas que estavam aí. É uma história horrível. E aí eu fiquei nesse caso assim por semanas e tal, eu produzi muitas matérias sobre isso, aí passou um tempo, o assessor de imprensa dessa associação, que ele trabalhava em Brasília, era uma associação grande, ele falou, Carol, ganhamos, e a gente mostrou suas matérias lá, no julgamento e tal. Então assim, nunca que eu imaginar que eu ia conseguir fazer essa mudança, né? Da mesma forma que talvez, assim, deva ter advogado, deva ter associação que está pegando matéria de vocês e usando, né? Então eu acho que também, assim, a gente não tem controle, mas a gente pode participar. Eu lembrei de uma história agora. Durante a pandemia eu casquetei, a gente recebeu muita denúncia de dentro das penitenciárias, né? A gente recebia vídeo que era gravado lá dentro, aquela coisa. E aí eu queria saber das mulheres, como essas mulheres estão lá dentro, quero ir lá. Aí conversei, não tinha contato, eu tinha muito contato com uma assistente social do SENSE, que é onde estão os adolescentes, né? E aí eu conversei com ela, tinha contato da diretora, de passar, fiz contato lá, e aí fui fazer uma matéria. Passei lá algumas horas lá dentro com elas e tal, e aí ela me mostrou um livro que elas tinham feito, elas tinham escrito, As Presas, e cada uma contava a sua história, eu acho que 15, um pouco menos talvez, e ela me passou que era um protótipo, tem um nome que eu esqueci, não estava pronto ainda, eu estava esperando o recurso para lançar o livro, né? E aí eu fiz a matéria sobre a cadeia, a rotina, e voltei algumas outras vezes lá, acompanhei uns momentos bem interessantes, mas essa história do livro, eu fiz uma matéria sobre o livro, eu li, né? Me arrepiei toda, chorei um pouco também e fiz a matéria. E aí essa assistente social do SENSE, ela tem, durante a pandemia também, ela criou um projeto de leitura dentro do SENSE, que hoje foi estendido para o Paraná todo, mas foi criado aqui em Londrina nesse período. E aí, a partir do livro, ela promoveu um encontro entre os adolescentes do SENSE e as presas, para elas contarem para eles sobre as vivências e tal. E criou-se ali uma rotina de encontros entre eles, sabe? Assim, e as mulheres foram incluídas nesse projeto de leitura também, que tem remissão de pena, né, e tal. Então, assim, foi um linkzinho que eu consegui fazer entre elas ali, sem pensar que ia ter algum fruto, né? E teve, que foi bem legal, assim, também. São matérias que me tocam bastante, assim, até hoje, sabe? E é isso. E lembrei de outra coisa também. As mulheres indígenas aqui da região têm se juntado Essa nota aí é pesadíssima, né?
A nota lá do estudo coletivo, Pois é, a situação é horrorosa. A MIOR, que é essa associação que elas fundaram no início desse ano, ela vem se construindo ali desde 2022, quando uma ativista daqui, que é a Luna da UEL, né, a Manoel, foi exilada do próprio território, e uma situação que a gente noticiou na época, fiz uma entrevista com ela, durante a pandemia também, foi uma entrevista remota e tal. E eu venho mantendo um contato com elas desde então, né? E aí elas conseguiram, tem outras integrantes de Curitiba e outros territórios, e aí tem uma socióloga lá em Curitiba que abraçou a causa delas, ajudou na criação dessa associação, e elas denunciaram para a ONU, mulheres, fizeram uma carta relatando as violações de direitos das meninas e mulheres, né? E nessa carta está lá, no arquivo da ONU Mulheres, tem matérias da ONU sobre a situação, né? E quando eu vi, falei, olha que legal, que a gente vai estar para a história lá, né? Alguém um dia pode acessar. Um dossiezinho. Um dossiê, dados e casos que são casos de duas mulheres bem particulares que não estão em profundidade e tal, além dos dados, né? É bem legal. Enfim, são histórias que orgulham a gente, assim, deixa isso dá um quentinho no coração. É pouco. Gente, agora vamos entrar finalmente. E aí, aquele famoso. Última palavra. O que você quer dizer? Vai lá, Nelson, que ela não sei. Obrigado. É isso. Carol. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês. Você quer quanto ano, hein? Já sabem que. Gostar, então, assim, o que eu posso falar para vocês é que o jornalismo é uma profissão muito legal, assim, eu vou na contramão das pessoas que reclamam e falam mal, porque eu acho que é uma profissão que leva a gente para lugares incríveis, assim, e a gente vive uma vida que muita gente não vai ter oportunidade de viver, então, assim, boa sorte mesmo, e vivam o jornalismo como ele merece, né, que é uma profissão muito bacana mesmo. Espero que vocês ganhem dinheiro. Se vocês descobrirem como ganhar dinheiro, conta pra gente, volta. Faz uma oficina para ver dinheiro. Exatamente. Workshop. E não fica pensando só assim, olha todas as oportunidades, né? Olha para todo lado, né? Tem muita oportunidade legal, que a gente nem sempre está acostumado a olhar. Às vezes a gente está olhando só o que já existe aí, né, que é mais visto, mas tem muito campo a ser trabalhado, que é uma super diferença. É isso, gente. Obrigada de novo pelo papo e à disposição, né, se vocês quiserem trocar ideias. Eu só quero falar com vocês. Você quer comentar alguma coisa? Tem um calendário agora da Semana de Paz. Esse é o último evento. É o último evento. Agora ano que vem. E o cara sempre lembra que está também no canal do YouTube também, né? Ah, sim, eu vou colocar no YouTube. De comentário, um pequeno comentário que você falou da Andressa, do Sense, né? Esse projeto de leitura, eles trouxeram aquele doutor Tarado também, aquele autor, né? E a gente, sempre que eu falo a gente, a cidade de Londrina, né, ganhou do Conselho Nacional de Justiça um prêmio desse de leituras, né? Começou em Londrina, foi para o Paraná inteiro e ganhou inclusive o Brasil a ideia de fazer isso. E eles protagonizaram isso na época da pandemia, porque os jovens já estavam cerceados de liberdade, presos, né? Cerceados de liberdade lá no CES. E ainda com pandemia, né, de todo mundo enclausurado, aí houve essa ideia e aí eles começaram a dialogar, né, e aí abriram para todos os censos do Paraná, então houve essa interação. É um projeto muito bacana. Muito legal. E ligado a essa ideia da justiça restaurativa, que é um ciclo de diálogo e construção de paz, ou seja, construir a paz é através do diálogo, né, que vocês fazem, é o trabalho de construção de paz, né, promover diálogo, reflexões, tudo isso. Essa que é a proposta da ONU e da Unesco, porque às vezes a gente fala, para algumas pessoas de cultura de paz, aí as pessoas logo associam a religiões e tal, mas não é, né? A cultura de paz
é uma proposta da ONU de cidadania e de você mudar a cultura de violência para uma cultura de paz. É possível, né? Ah, mas tem tanta violência. Pois é, mas é por isso que nós estamos trabalhando, né? Para mudar para uma cultura de paz. Então, obrigado por aceitarem o convite, por participarem da semana aí, né? Obrigado, Emerson, que sempre promove esse mídia de paz. É isso que nós chamamos de mídia de paz. Maravilha, gente. Um recadinho também é o seguinte, lembrar que o exemplo dos 3, acho que serve para você levar agora para, faltam mais 6 meses ainda, só que 6 meses viraram 3, né? A gente sabe que é novembro, dezembro já acabou. Mas lembrar o quê? O resumo de toda essa ópera aqui é: sejam o que vocês realmente são. Não adianta depois trabalhar. E isso eu digo até mesmo nas escolhas, não há problema. Olha, eu gosto de gastronomia, eu falo assim, eu gosto de astronomia, de gastronomia, não há problema. Você pode ter jornalismo especializado, científico, rural, né? Esportivo, mas assim, se identifique com isso e trabalhe. A única coisa é carregue com vocês, porque essa referência eles vão puxar aí. Daqui 10 anos eu vou dizer assim, nossa, volta já sei, aquele perfil para isso, mas também compensação para aquilo, então assim, você já carrega isso contigo, né? Não vai mudar. Eu acho que não adianta fingir assim, vou fingir que eu sou um cara legalzinho aqui na Gleba, ou eu posso da Gleba, aqui na área A, depois eu ficar na área B, dizendo que eu sou da periferia e tal. Não adianta, gente, isso não funciona. Vocês vão perceber isso daqui 5, 10 anos, como é que isso é cristalizado na gente.